Olá! Vamos mergulhar hoje num dos textos mais intrigantes e, vamos ser sinceros, muitas vezes confusos da Bíblia, o Código de Pureza do livro de Levítico. A primeira coisa que a gente se pergunta é por que um livro sobre Deus se preocuparia tanto com um mofo, doenças de pele ou até com o formato do casco de um animal? Parece meio aleatório, né? Mas, acredite, essas leis são na verdade a chave para a gente entender a identidade de um povo inteiro. E para entender, a gente tem que ir direto ao ponto. O coração de todas essas regras está aqui, nessa ordem direta de Deus. Sejam santos, pois eu sou santo. Isso aqui não é uma sugestão, é o princípio fundamental que organiza tudo o que a gente vai ver. E para sacar o que isso significa, a gente precisa conhecer uma palavrinha em hebraico, kadosh. A gente traduz como santo, mas o sentido original é separado, distinto. Deus estava, na prática, chamando o seu povo para ser diferente, para ser separado de todas as outras nações em cada detalhe da vida. E isso nos leva à primeira grande ideia. Um Deus que é santo precisava de um povo que fosse separado. Essas leis não eram arbitrárias de jeito nenhum, elas eram como ferramentas para construir uma identidade única. E aqui a gente chega no problema central. Como é que um Deus que é perfeitamente santo, totalmente puro, poderia morar no meio de um povo imperfeito, um povo comum? As leis de pureza eram a resposta, a forma de gerenciar essa proximidade que era ao mesmo tempo maravilhosa e perigosa. Então, o que Deus fez foi estabelecer um sistema. Era um sistema que ensinava Israel a se separar das práticas dos outros povos, que transformava coisas do dia a dia, como comer, em um ato de adoração. Servia como um lembrete diário da aliança deles com Deus e, o mais importante, oferecia um caminho de volta, um jeito de se restaurar quando a impureza acontecia. E onde é que a gente vê isso de forma mais clara no cotidiano? No prato de comida. As leis sobre alimentação transformavam cada refeição num ato de adoração e de identidade. E a lei era bem específica. Olha só, para um animal terrestre ser puro, ele precisava ter duas características: o casco fendido e ruminar. Tinha que ser as duas coisas. O porco, por exemplo, tem o casco fendido, mas não rumina. Então, era impuro. O camelo rumina, mas o casco não é fendido. Impuro também. Era um sistema de ordem que espelhava a ordem do próprio Criador. Mas, claro, isso ia muito além de ser só uma dieta. Era sobre identidade. Um lembrete constante de que eles pertenciam a Deus. Era sobre separação. Muitos dos animais proibidos eram usados em rituais pagãos pelos vizinhos. E como a gente viu, era sobre ordem, um reflexo da criação de Deus. Agora, vamos sair da comida e ir para algo ainda mais profundo: as leis sobre o nascimento. Aqui, os temas são a santidade da vida, o mistério do sangue e a graça da restauração de Deus. E para isso, a gente precisa de mais um termo hebraico, tamei, que significa impuro. E aqui, muita atenção, porque isso é fundamental. Tamei não queria dizer pecado, era um estado de separação ritual do santuário, algo ligado ao contato com os limites da vida e da morte. Dar à luz não era pecado de jeito nenhum. Pelo contrário, era um evento tão poderoso que exigia um tempo de reajuste, antes de se aproximar do espaço sagrado de Deus. E no meio de todas essas regras, a gente encontra um detalhe de uma compaixão impressionante. A lei não era um fardo inflexível, ela tinha uma provisão especial para os pobres. O sacrifício padrão para a purificação era um cordeiro, mas o texto diz, se ela não tiver recursos para um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Isso é incrível, porque mostra que o acesso a Deus, a purificação, não era bloqueado pela condição financeira de ninguém. E essa provisão ecoa séculos depois de um jeito muito poderoso. Lá no Novo Testamento, a gente lê que Maria, a mãe de Jesus, ofereceu exatamente esse sacrifício, o sacrifício dos pobres, depois do nascimento dele. O próprio Filho de Deus nasceu debaixo dessa lei, numa família humilde. Saindo do nascimento, a gente entra num dos assuntos mais difíceis de Levítico: as doenças de pele e o isolamento doloroso que elas causavam. A palavra hebraica para isso é tsaraat. Embora a gente traduza como lepra, o termo era bem mais amplo. Se referia a vários tipos de afecções que surgiam de repente, não só na pele, mas até em roupas ou nas paredes de casa. Elas simbolizavam um tipo de decomposição, de corrupção, que estava invadindo o espaço da vida. E o processo para diagnosticar era bem metódico, nada de superstição. O sacerdote agia quase como um inspetor de saúde pública e espiritual. Ele examinava a pessoa, a colocava em quarentena por 7 dias e só depois reilaminava para dar o veredito: puro ou tahor ou impuro, tamei.
E se a pessoa fosse declarada impura, a realidade era devastadora. Ela tinha que viver isolada, fora do acampamento, e gritar impuro, impuro, para avisar quem estivesse passando. Era um símbolo visível e muito doloroso da separação que a corrupção causa. Mas toda essa estrutura de separação, de isolamento, estava na verdade apontando para algo, ou melhor, para alguém. E isso nos leva à nossa última parte, ao clímax dessa história, a pureza que toca. A lógica de todo o sistema de Levítico era muito clara. Fique longe do que é impuro para não se contaminar. O que era sagrado precisava ser protegido da impureza. E então acontece isso. Um homem com tsarat se aproxima de Jesus. Pela lei, todo mundo tinha que se afastar, mas Jesus faz o que era impensável. Ele estende a mão e toca no homem, e diz, eu quero, fique limpo. E aqui está a virada de chave. Em Levítico, o impuro contamina o puro. A ordem é, afaste-se. Com Jesus, o puro é que purifica o impuro. O convite se torna aproxime-se. A direção do poder é totalmente invertida. Então, o ponto central é este. Jesus não é contaminado pela impureza do homem. O homem é que é purificado pela santidade de Jesus. A santidade de Cristo não é frágil, não precisa se defender. Ela é poderosa, expansiva e, acima de tudo, restauradora. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a santidade de Cristo nos purifica de dentro para fora, como é que as nossas ações diárias podem refletir essa nova identidade? O que significa hoje viver como um povo separado, não por regras externas, mas por um poder transformador que toca o nosso interior?